Olá, bem-vindos ao canal do Espaço Ser Psicopedagógico. Meu nome é Valesca Pires, sou psicopedagoga com especialização em educação inclusiva. O nosso espaço está fazendo uma série de vídeos sobre o tema TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje nós vamos ajudar os professores. Como será que a gente deve incluir esse aluno na sala de aula? Nós vamos dar algumas dicas simples para ajudar então na inclusão desse aluno que tem TDAH nas escolas. Vamos lá? Dica número 1. Fale de forma clara e objetiva com o seu aluno, tá? Rápido. Seja claro e objetivo. Elogie sempre tudo que ele faz. Geralmente as crianças que têm TDAH, elas estão com a autoestima muito baixa. E eles têm um déficit cognitivo na área emocional. Eles se frustram muito rápido, eles demoram mais para iniciar a atividade, então tem um problema no engajamento de iniciar aquela atividade. Então, quanto mais apoio esse professor der para esse aluno e quanto mais reforço positivo for dado para ele, mais ele vai aprender, tá? Então, é muito importante a gente trabalhar mais com os acertos do que com os erros, tá? Então, fazer com que esse aluno acerte mais do que erre e valorize mais os acertos do que os erros. Então, o elogio para essas crianças, ele é um combustível para ele avançar. Ele é muito importante. Então, não esqueça de elogiar sempre o seu aluno, ok? Dar limites e regras, estabelecer uma rotina, isso é bem bacana, tá? Geralmente os professores colocam no quadro, né? E ainda mais para os pequenininhos, coloca lá tudo que vai fazer. Para o aluno que tem TDAH, ele se perde, ele não sabe, então para ele é essencial ter um quadro de rotina. E às vezes esse professor pode fazer específico para ele, né? Por exemplo, olha, hoje eu preciso que tu faça tal coisa. Vamos começar com essa atividade aqui, diferente dos alunos, né? Vamos adaptar as coisas para esse aluno. Então, vamos colocar ali, arrumar o seu material, eu quero que tu faça essa atividade aqui, tire dúvidas, depois tu vai para o recreio, educação física, sabe? Faz um roteirinho para ele antes de começar a aula, tá? Ok? Ficar atento aos problemas de bullying. Como ele tem muita dificuldade em lidar com o outro, principalmente porque a gente viu, quem não acompanhou os outros vídeos lá que a gente anda falando do tema, sabe que eu falei, né, sobre 3 tipos do TDAH. Hiperativo, impulsivo, o desatento e o combinado, que é dos dois. Então, principalmente o hiperativo e impulsivo, ele vai ter muita dificuldade em lidar com o outro, com os colegas, ele vai brigar muito, ele vai se estressar na sala de aula, ele vai ficar andando agitado. Então, muitas vezes eles sofrem bullying e o desatento não fica atrás não, ele pode ficar viajando, ter dificuldade em relacionar com o outro, em fazer atividade com o outro e obedecer regras e limites, né? Então ele tá lá na fila, ele não consegue ficar lá paradinho na fila, então ele tá brigando. Na educação física, que é uma coisa muito legal, a educação física para eles, porque eles vão descarregar as energias, principalmente hiperativo e impulsivo, mas eles vão ter dificuldade em manter as regras das brincadeiras, das atividades dadas. Então é muito importante deixar tudo muito claro e objetivo, ser reto e direto com ele, tá? E ajudar, caso ele sofra aí algum bullying na sala de aula com seus colegas, ajudar ele a se relacionar melhor com os colegas, ok? Eu tô dando uma olhada aqui para não esquecer nada, tá? Para fazer com que esse aluno preste mais atenção na tua aula, ele precisa
ser motivado. A motivação é que vai fazer com que esse aluno, acenda lá a lâmpada dele e ele fique mais atento à aula. Uma dica: mude o seu tom de voz. Fale, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Será que a gente está diminuindo a quantidade de água em casa? Será que a gente não está gastando demais? Faça perguntas dando ênfase. Será que a gente está economizando água? Será que a água um dia vai acabar? Como será que a gente faz para economizar a água, né? Então, estimule com perguntas que eles possam responder no final da aula e que façam que ele crie uma curiosidade, né? E vá pesquisar sobre o assunto. Então, mude o seu tom de voz. Isso é bem importante, faz com que ele fique mais ligado. Começar a aula com algum tipo de pergunta, isso facilita muito, faz com que ele preste mais atenção e ele queira responder. E tu também, professor, pode dar uma nota para aquele aluno que conseguiu, né? Vamos responder, eu vou dar uma nota no final da aula para aquele aluno que conseguiu responder aquela pergunta, não é legal? Utilizar de vários estímulos, tá? Para aprendizagem. Então, a gente sabe cada aluno aprende de uma forma, então o professor ele tem que diversificar a forma de dar a aula, usando de outros materiais, usando estímulos audiovisuais, sensoriais, né? Material concreto que o aluno possa pegar. Então, usar o computador, usar vídeo, usar diversas coisas, jogos pedagógicos, trazer para a sala de aula. Quanto mais coisas diferentes esse professor traz, mais esse aluno vai ficar motivado. E a gente sabe que cada aluno aprende de uma forma, não é? Tem uns que são mais auditivos, tem outros que são mais visuais, né? Então a gente tem que tentar aprender e conhecer esse aluno que tem TDAH para usar de estratégias que ele consiga aprender, para facilitar com que ele consiga entender melhor aquele conteúdo. Então, quanto mais a gente conhecer esse aluno, né, melhor. E como é que a gente vai conhecer esse aluno? Fazendo até um relatório descritivo. Muitas vezes as escolas são só notas. Eu sei que tem muita turma, muitas pessoas, né, muitos alunos dentro da sala de aula, que é difícil, que é complicado, principalmente escola pública, né, que não tem tanto recurso, tudo, mas são pouquinhas coisas que a gente pode fazer a diferença. Se tu observar mais esse aluno, relatar mais o que ele está fazendo na sala de aula, como ele aprende, melhor vai ser para te conseguir avaliar ele e para te poder ajudar ele. E também é muito importante ter o apoio aí da coordenação pedagógica, do psicopedagogo, do psicólogo, do neurologista. Então é uma equipe toda, né? Não se sentir sozinho, professor. Procure o apoio, procure pessoas que podem te ajudar. Não tô conseguindo dessa forma, vamos tentar de outro. O que tu acha desse aqui? Cada aluno é único, cada aluno aprende de uma forma. Então vamos tentar pedir apoio, não se sinta sozinho, tá? Uma coisa que é muito importante em relação à avaliação, tá? A avaliação para o aluno que tem TDAH, ele precisa ser uma avaliação adaptada para ele, precisa ser mais curta, simples e objetiva, tá? E ele precisa ter mais tempo para concluir essa avaliação, tá? Então, e na avaliação pode incluir também algumas coisas para facilitar que aquele aluno consiga atingir aquela questão, por exemplo, colocando visualmente alguma forma para ele se lembrar, deixando ele usar a tabuada, né? Que ele tem dificuldade de memorização, principalmente memorização de trabalho, memorização prolongada, né? Para ele se lembrar daquilo, ele vai se esquecer facilmente. Então, deixe ele usar esse material, facilite que ele consiga atingir que nem os outros alunos aquele conteúdo, né? Diminua tarefas longas em tarefas
curtas. Faça pedacinhos pequenos para ele concluir. Diminua as questões de matemática, ao invés de tu fazer 10, faça 5. Utilize mais a qualidade do que a quantidade. E ele vai se sentir melhor, que ele vai estar conseguindo fazer. Trabalhe com ele mais as coisas que ele acerta e menos erros. Não trabalhe com erro, deixando que ele erre. Daí, ele vai errar de tanto que ele errar, ele vai conseguir. Não, essa metodologia para o TDAH não funciona. O erro para o TDAH, ele fica mais irritado, se sente mais frustrante. O que vai acontecer? Ele vai deixar a atividade de lado. Ele não vai querer fazer mais aquela atividade, ele não consegue. Então, o que ele vai fazer? Jogar para fora. Então, trabalhe mais o que ele sabe. Comece com coisas simples. E à medida que vai aumentando a autoestima dele, vai colocando mais coisas. Tem que se adaptar ao conteúdo para essa criança, tá? Infelizmente, a gente vai ter que fazer aí um esforço para avaliação. Pode ser até igual, mas menor, né? Com coisas que ele saiba, né? Para que ele cada vez se sinta mais valorizado e assim mais motivado para aprender outros conteúdos, tá? Desequilíbrio emocional. O TDAH na sala de aula pode ficar irritado, bravo, brigar com os outros. Ele não tá conseguindo mesmo, né? O desatento, ele é mais quietinho, ele fica mais lá no canto, mas ele pode ficar mais deprimido, então tem que ficar ter muito cuidado com isso, porque ele pode se isolar de tudo, de todos. Então a gente precisa observar e conversar. O diálogo, ele é essencial para esses alunos, e o professor, ele precisa conversar com esse aluno, ele precisa conversar principalmente com família. Eu sei que é muito difícil muitas vezes a gente ter o apoio de todos, né? E a família conseguir também acesso ao psicopedagogo, aos outros profissionais, mas o pouco que você consiga fazer já é muito para esse aluno, tá? Então, utilizar de estratégias novas. Deixa eu ver o que eu botei aqui. A posição do aluno na sala de aula, né? Eu sei que muitos professores, o que eu tô falando aqui são sugestões. Eu sei que muitas coisas que eu tô dizendo aqui, os professores já estão fazendo, né? Mas quem sabe eu posso ajudar com outras dicas. O TDAH, é importante ele ficar perto do professor, longe de janelas, longe do ventilador, longe daquele aluno que fala muito, né? Isso é muito importante para ele. Traga esse aluno mais para perto de ti, ok? Uma turma menor, a gente sabe que nas escolas públicas isso é bem complicado, mas às vezes tem turmas mais silenciosas do que outras. Então, quem sabe aquele aluno não vai ficar melhor na outra turma? Pode conversar com o coordenador, com a família, e tentar mudar esse aluno de turma. E se é uma escola particular, tente fazer com que essa turma seja pequena. Vá para uma turma menor, ok? Se a turma dele está muito grande. Suas atividades, então, devem ser adaptadas ao seu nível. Isso é bem importante. Não adianta começar a falar de pontuação se o aluno nem foi alfabetizado. Ele vai se sentir muito para baixo. Ele vai dizer, meu Deus do céu, eu nem aprendi, né, a ler e escrever e eu já tô falando de pontuação. Então vamos cuidar disso, professores. Uma coisa bem importante. O TDAH tem uma grande dificuldade de copiar tudo do quadro negro, tá? Então, aqueles professores que costumam botar toda a matéria, encher o quadro negro de atividade, para esses alunos é muito complicado, eles não vão conseguir copiar tudo. E o que o professor tem que fazer? Vai ter que passar, para que não fique nenhuma lacuna, essa matéria que ficou faltando para eles, tá? Ou vai ter que escrever no caderno, ou entregar folhas, porque senão esse aluno vai ficar sem a matéria, tá?
Uma coisa que é bem bacana também, que funciona bastante com as crianças e é bem legal, a autoavaliação. Vamos avaliar como é que foi a tua atenção na sala de aula? Vamos usar figurinhas? Olha, eu quero que tu me diga como é que tu acha que tu se saiu hoje. Vamos pegar figurinhas, vamos pegar um adesivo e levar para eles se autoavaliarem e ver o que o professor acha, como é que ele foi? Isso é legal. E eles gostam bastante e ajuda eles a querer prestar mais atenção na sala de aula, tá? O apoio visual para esses alunos que têm TDAH é bem importante, entende? Então coloca o conteúdo visual, bastante conteúdo visual para eles poderem se lembrar, tá? E por fim, é muito importante o acompanhamento de toda uma equipe multidisciplinar que possa estar aí ajudando esse aluno. O neurologista, o psicólogo, o psicopedagogo, eles devem conversar e devem ficar atentos aí a esse aluno juntos. Espero que todos vocês tenham gostado. Curtam aí, ó, minha ajudante aqui falando. Curtam os nossos outros vídeos que a gente fala sobre o tema TDAH. Bem lá no início a gente explica o que é, a gente fala do diagnóstico, a gente fala sobre os sintomas do TDAH. E se inscrevam no nosso canal e deem um like, porque assim vocês vão estar ajudando mais pessoas ainda a conhecerem essas informações e a divulgar, ok? Muito obrigada e até breve!